Apocalipse não é um livro sobre o final dos tempos, como muita gente acha, que vai dizer dia, data. Não, não é sobre isso. O livro de Apocalipse é sobre a revelação de Jesus Cristo. Qual é o propósito do livro de Apocalipse? É chamar o povo à santidade, é consolar o povo de Deus em meio aos sofrimentos, é fortalecer a nossa fé em tempos de perseguição. Qual é a mensagem central do livro de Apocalipse? Jesus governa a igreja, Jesus governa a história, o mal não terá a última palavra, a vitória final pertence somente a Jesus Cristo. A história não apenas caminha para o caos, mas para um final glorioso. Para quem o livro de Apocalipse foi escrito? O livro de Apocalipse foi escrito para os cristãos do primeiro século, que estavam sendo perseguidos pelos imperadores sanguinários, mas o livro também se revela para nós, nos dias de hoje. A palavra de Deus, ela penetra a nossa alma e divide a gente, ela nos transforma, ela nos edifica, ela te equipa e ela te encoraja. Por que estudar as 7 cartas da igreja do Apocalipse? Primeiro, porque somos confrontados. Segundo, porque somos advertidos. Terceiro, porque somos encorajados. Quarto, porque somos chamados ao arrependimento e à fidelidade em Cristo Jesus. Pastor, qual é o objetivo da série que nós vamos estudar aqui agora? Ouvir o que o Espírito diz às igrejas. Essa é a primeira questão. Avaliar a nossa vida, fazer um autoexame, como nós estamos, como nós somos como comunidade de fé. Em primeiro lugar, em último lugar, a centralidade da pessoa de Jesus Cristo. Amém? Para a gente introduzir aqui Apocalipse 4, verso 1. O texto diz assim: depois destas coisas, olhei e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi como de trombeta, ao falar comigo dizendo: sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Por trás do pano de fundo da igreja de Apocalipse, nós estamos num momento muito sombrio na história da igreja. Por quê? Porque no ano de 54 sobe o imperador sanguinário chamado Nero. Nero foi como uma fera selvagem. Antes dele havia outros imperadores. Nós temos César Augusto, quando Jesus nasceu. Nós temos Tibério César, quando Jesus foi crucificado. Nós tivemos Calígula, nós tivemos também Cláudio. Nós tivemos outros imperadores, mas Nero foi considerado como uma fera selvagem. No ano de 17 de julho de 64, alguns historiadores dizem para nós que Nero coloca fogo em Roma. Alguns vão dizer isso. Só para você ter uma noção, Roma tinha mais de 1 milhão de habitantes. Era a cidade mais poderosa do mundo. O incêndio de Roma durou 7 noites e 6 dias. 70% da cidade foi destruída. Foi um caos. Irmãos, para se livrar da culpa, Nero atribui o incêndio a quem? Aos cristãos, porque somente os 4 bairros que não foram atingidos pelo incêndio foram dos judeus e dos cristãos. Ele encontra um álibi. Então agora ele vai dizer para todo mundo que foram os cristãos que colocaram fogo em Roma. Meus irmãos, foi o holocausto do holocausto. Foi um massacre. Faltou madeira para os cristãos serem crucificados. Faltou madeira na cidade. Foi tanto cristão crucificado que faltou madeira. As crianças eram amarradas nos postes, eram colocadas como piches, queimadas para iluminar as estradas, os jardins de Roma. Meus irmãos, os cristãos, eles eram lançados às feras selvagens, eles eram mastigados em praça pública. É interessante
que a perseguição não era apenas política, era uma perseguição demoníaca. No ano 70, Israel se rebela contra Roma. Então sobe um novo imperador, chamado Tito Vespasiano. Eu vou te explicar porque eu estou contando isso tudo para você entender. Tito Vespasiano, ele faz um cerco em Jerusalém. Ele vai sitiar a cidade, ele cerca Jerusalém. E sabe o que acontece agora? Houve fome em Jerusalém. A história diz que teve mães que comeram os seus próprios bebês. Foi o horror dos horrores. Aqui se cumpriu o que Jesus tinha dito: não haverá pedra sobre pedra. Tito Vespasiano, ano 70. Vamos caminhando um pouco mais para frente. E o que acontece? Esse imperador, no ano 70, ele vai inaugurar aquilo que nós conhecemos como Coliseu Romano. Ele inaugura uma festa de 100 dias. Mais de 10 mil cristãos são mortos na arena. Eu fico vendo algumas pessoas tirando foto do Coliseu sorrindo, não consigo entender. Eu já fui lá. 10 mil cristãos foram mortos na arena. Meus irmãos, no ano de 81 sobe outro imperador, Domiciano, foi o pior que Nero. Esse imperador agora não somente vai perseguir os cristãos, mas agora vai fazer uma perseguição sistemática. Ele vai investir dinheiro agora. Isso acontece agora? Esse imperador vai ser o primeiro imperador em Roma que vai fazer com que o povo preste culto a ele. Ele agora acha que ele é Deus. O que agora Domiciano faz? Chegamos em Apocalipse. João foi o último pastor de Éfeso. Ele foi o último apóstolo, o último a morrer. O que Domiciano faz? Ele pega João e vai deportar João aonde? À ilha de Patmos, perto do mar Egeu. Então João agora vai ficar numa ilha solitária. Mas preste atenção numa coisa, uma palavra profética sobre a sua vida. Quando as portas da terra se fecham, quando a igreja está sendo esmagada, quando a história parece fora do controle, Deus abre as janelas dos céus. Deus abre as janelas dos céus. Agora Domiciano fecha toda a ilha, deixa João isolado. Quando o homem tenta fechar as portas da terra, o Senhor abre as janelas dos céus. Meus irmãos, aqui mostra uma coisa para nós: nas horas mais sombrias da história, Deus está governando, Deus está tecendo os fios da sua história. Quem tem as rédeas da história não é Roma, não é Nero, não são os Césares, não é a cultura, não é a mídia, não é a política, é Deus. Deus está conosco. Apocalipse não começa com juízo, não começa com adoração, com trono, com governo, com autoridade. Antes de Deus mostrar o que vai acontecer na terra para João, Ele mostra quem governa o céu.